Olá, sabe aquela impressão de que matemática é um bicho de sete cabeças? Pois é, muita gente se sente assim. Hoje, a gente vai mergulhar em algumas ideias que podem virar essa percepção de ponta cabeça e mostrar um lado da matemática que vai muito além dos números. Para muita gente, a aula de matemática traz na memória aquela ansiedade, sabe? Aquela busca sem fim pela resposta certa. Mas e se essa frustração toda não for uma falha de cada um? E se for, na verdade, um sintoma de um mistério bem mais profundo sobre a natureza do conhecimento? É essa questão que a gente vai investigar. Então, para começar a desvendar esse mistério, não adianta só olhar para os exercícios e as provas. A gente precisa ir mais fundo. E a chave, olha que interessante, pode estar na filosofia, na maneira como a gente entende o que a matemática, lá na sua essência, realmente é. Certo, vamos aprofundar um pouco. Normalmente, a gente pensa na verdade como algo que bate com a realidade lá fora, algo fixo. O céu é azul é verdade porque, bem, a gente olha e o céu é azul. Mas existe uma corrente filosófica, a fenomenologia, que traz uma visão bem diferente, uma que pode mudar completamente o nosso jeito de enxergar o conhecimento. A fenomenologia apresenta esse conceito de mundo-vida. Pensa nele como a nossa realidade do dia a dia, a lente através da qual a gente vê tudo. A grande ideia aqui é que o conhecimento não é um tesouro que a gente encontra por aí pronto. Ele nasce da nossa interação com o mundo. A gente não descobre o significado das coisas como quem acha uma pedra no caminho. A gente constrói esse significado na nossa experiência. E é aqui que o jogo vira. Nessa perspectiva, a matemática não é um conjunto de regras divinas que já existem em algum lugar só esperando para serem descobertas. Ela é, antes de mais nada, uma linguagem. Uma linguagem superpoderosa que nós humanos criamos para organizar e dar sentido ao mundo. Ela se torna real, objetiva, não por existir em outro plano, mas porque a gente compartilha essa ideia através da nossa cultura, dos nossos símbolos e da nossa comunicação. Esse contraste aqui é fundamental. De um lado, a visão tradicional. A verdade matemática é uma só, absoluta e ponto final. Do outro, a visão da fenomenologia, em que a verdade é um desvelamento. É como se a gente fosse tirando véus da realidade. A cada nova perspectiva, um novo aspecto se revela. Ou seja, a verdade não é um objeto parado para ser encontrado, é um horizonte que se abre conforme a gente caminha. Ok, a gente passou pela filosofia, mas qual é o impacto disso na prática, no dia a dia? Se a matemática é sobre criar e desvendar significados e não apenas sobre achar a resposta certa, como é que isso deveria transformar a sala de aula? E as pesquisas mostram que o impacto é enorme. Um ambiente autoritário, focado em regras rígidas, treina a pessoa para decorar. Um ambiente permissivo demais gera confusão, um sentimento de impotência. Agora, é na sala de aula democrática, onde o aluno é um colaborador, onde ele ajuda a construir o saber, que a mágica acontece. É nesse espaço que se desenvolve a habilidade essencial para uma matemática viva, a de criar, de investigar e de resolver problemas. Isso nos leva a uma ideia muito poderosa, a pesquisa-ação. A proposta é um desafio direto ao sistema. Em vez de ficar esperando por reformas que nunca chegam, os próprios professores se tornam os pesquisadores e os agentes da mudança. A sala de aula vira um tipo de laboratório de inovação, onde se testa e se cria, na prática, novas formas de ensinar e de aprender. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa lente. Porque a educação não é só uma questão filosófica ou pedagógica. Ela isso é fundamental, política. A questão não é apenas como se ensina, mas também quem controla o conhecimento. Esse ciclo aqui é bem revelador. O conhecimento começa livre, nascendo da experiência real das pessoas. Mas aí, estruturas de poder se apropriam dele. Elas organizam, quebram indisciplinas e devolvem de forma controlada. E assim, o que poderia ser uma ferramenta de libertação acaba virando um instrumento para manter tudo como está. Essa metáfora do rio é perfeita para ilustrar essa dinâmica em escala global. Pensa assim, as nações centrais são o rio principal do progresso científico. E as nações periféricas? Elas são tratadas como rios menores, afluentes, que só servem para alimentar esse grande rio. A contribuição delas é extraída, mas o ecossistema local, a nascente, muitas vezes fica esquecido, sem conseguir se desenvolver de verdade. Bom, chegou a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça. O que a gente viu é que a filosofia, a pedagogia e a política não são caixas separadas. Elas estão profundamente conectadas. E é exatamente nessa conexão que a gente encontra uma nova forma de entender o verdadeiro desafio da educação.
Então, o ponto crucial é este. Aquela sensação de frustração na aula de matemática não é só sobre números. Ela é o resultado de uma filosofia que nos diz que a matemática é algo distante da gente, de uma pedagogia que nos treina mais para obedecer do que para questionar, e, claro, de um sistema político que decide qual conhecimento é válido e para quem ele serve. E a gente termina com uma pergunta que vai muito além dos números. Se o conhecimento nasce da experiência de todo mundo, por que será que o poder de defini-lo fica concentrado nas mãos de tão poucos? A resposta para essa pergunta talvez seja a chave não só para reinventar a aula de matemática, mas para transformar a nossa própria relação com o saber.